Ó, vamos ler o comentário aqui, ó, de João Crisóstomo. Ele fala as duas vindas de Cristo. Não é o que o pré ensina não, tá? Duas vindas é o vir humildemente depois para julgar. Ó, quando a sua primeira vinda, Deus veio sem brilho, desconhecido da maioria, prolongado durante longos anos. O mistério da sua vida oculta. Quando desceu no Monte da Transfiguração, Jesus pediu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, que ele era o Cristo. Vinha como pastor à procura das ovelhas perdidas, e, para recuperar esse animal rebelde, tinha de permanecer oculto. Tal como um médico que tenta não assustar o seu doente na primeira consulta. Também o Salvador evitou dar-se a conhecer logo no início da sua missão, só o fazendo pouco a pouco. O profeta tinha predido esta vinda sem brilho nesses termos: descerá como a chuva sobre um velo e como a água que corre gota a gota sobre a terra. Ele não rasgou o firmamento para vir sobre as nuvens, mas veio em silêncio, permanecendo 9 meses oculto no seio de uma virgem. Nasceu num presépio como filho de um humilde operário. Andou de um lado para o outro, como um homem normal. As suas vestes eram simples, a sua mesa frugal. Caminhava sem parar a ponto de ficar cansado. Mas a segunda vinda não será assim. Ele virá com tanto brilho que nem terá de anunciar a sua chegada. Como o relâmpago que parte do ocidente e aparece no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Este será o tempo do julgamento e da sentença, em que o Senhor não aparecerá como médico, mas como juiz. Davi, o rei profeta, fala de um esplendor, de um brilho e de um fogo irradiando em todas as direções. Um fogo caminhará diante dele, e à sua volta rugirá violenta tempestade. Todas essas comparações pretendem fazer-nos compreender a soberania de Deus, a luz intensa, o que rodeia e a sua natureza inacessível. Aqui ele diz que ele nem precisava, pessoal, anunciar a sua chegada. Então essas expressões como relâmpago é nesse sentido. Aí o verso 28 aqui de Lucas. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. A vinda do Filho do Homem era para destruir a divisão do último império e o homem da iniquidade, e não Jerusalém. Você vê isso em Daniel 2,44, que diz assim, ó: mas nos dias desses reis, que reis? Os 10 reis ali do Oriente. O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. É nesse tempo aqui. Daniel 7,13. As visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, né? E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Isso aqui é literal, tá? É um reino que vem mesmo. Apocalipse 19, verso 11, diz o quê? E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado, de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Isso aqui é a vinda de Jesus, correto? Apocalipse 19. Seguiam-no os exércitos que estão no céu. Que os exércitos do céu, pessoal, são os anjos, porque eu já vi muita gente falando que isso daqui é a igreja, pelo amor de Deus. Aqui é a vinda com os anjos, tá? Em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações e não Israel. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que é aquela parte de Zacarias 14 ali.
No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que neles montavam, sim, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Quando fala aqui é dos ímpios, tá? E você vê que tem um contraste. É que logo depois disso, ó, ele vai destruir o homem da iniquidade e vai ter o milênio em Apocalipse 20. Ao verso 19. E vi a besta e os reis da terra. Essa besta aqui é a besta do abismo, tá? Que é o homem. E os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, a vinda dele é para destruir o homem da iniquidade. Por isso que Tessalonicenses vai falar sobre isso.